Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Pai amado, nós pedimos que neste momento seja o teu Espírito a nos falar. Não queremos ouvir voz humana, mas a voz que vem do teu trono na direção do nosso coração. Aquieta-nos, cala-nos, e que enquanto meditamos na tua palavra, aqueles sinais e prodígios do Espírito acompanhem a nossa fé. E que em teu nome, enquanto a tua palavra é proclamada, enfermos sejam curados, aprisionados sejam libertos, entristecidos sejam alegrados na força do Senhor. E que em teu nome também vidas sejam salvas e caráteres transformados no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já foi vítima de uma armadilha. Não é uma experiência das mais agradáveis sermos vítimas de uma armadilha. Jesus foi vítima de várias armadilhas durante o seu ministério. Por várias vezes o Novo Testamento menciona que os seus oponentes saíam dos encontros com ele bolando estratégias a fim de tirar-lhe a vida. Esse era um plano corriqueiro, constante no coração dos religiosos que viam em Jesus uma ameaça à sua posição religiosa. Queriam matá-lo, queriam tirar-lhe a vida, queriam encontrar ocasião para apedrejá-lo. Em Lucas você tem uma experiência, uma situação como essa, na chamada parábola do bom samaritano. Um intérprete da lei chega diante de Jesus e ali está escrito com o intuito de colocá-lo à prova. O que os fariseus queriam, o que os religiosos queriam, era fazer com que Jesus se pronunciasse de alguma maneira que pudesse ser compreendida, recebida, interpretada como uma contradição em relação à lei do Antigo Testamento. A religiosidade na época de Jesus via na negação das Escrituras do Antigo Testamento, na contrariedade das Escrituras do Antigo Testamento, na insubmissão às Escrituras do Antigo Testamento, um motivo para que as pessoas perdessem as suas vidas. Eram intolerantes. Aliás, a intolerância é um patrimônio das falsas convicções. Paul Tournier diz isso no seu livro Mitos e Neuroses. Na verdade, o que ele diz é o contrário. Ele diz que a tolerância é patrimônio das verdadeiras convicções. Quando as nossas convicções são firmes, são fortes, nós nos tornamos pessoas mais tolerantes. Conseguimos entender a fraqueza do outro e até ajudá-lo. Mas quando as nossas convicções são oscilantes, são frágeis, então uma das armas de defesa que nós desenvolvemos é a intolerância. Nós agredimos quem não pensa como nós. Nós ofendemos quem tem posição contrária. Nós acusamos quem não se comporta como nós nos comportamos ou gostaríamos de ver os outros se comportando. Então a tolerância é patrimônio das verdadeiras convicções, mas a intolerância, patrimônio das falsas. E os fariseus, por terem convicções fundamentadas em bases não muito sólidas, estavam sempre se sentindo ameaçados pela solidez do ministério de Jesus. Porque era a solidez do ministério de Jesus que agredia os fariseus. Um Henri Cristo da vida não agride ninguém. O máximo que ele faz é arrancar algumas risadas de você quando você o vê na televisão. O Henri Cristo não provoca indignação.
Pelo contrário, nós olhamos para ele e ficamos até um pouco com pena. Quem será esse sujeito que agora virou isso? Mas se as convicções daquele homem fossem sérias, coerentes, se a maneira com que ele se comportasse fosse uma maneira confrontadora, desafiadora, por demonstrar ao menos firmeza, os evangélicos estariam preocupados. Muitos já teriam saído agredindo-o publicamente. Por quê? Porque nem sempre nós gostamos de conviver com pessoas que são firmes nas suas convicções, mas não pensam como nós. Isso é um problema. Os fariseus eram desses, que não admitiam sentir-se ameaçados. E assim viviam procurando uma ocasião para calar Jesus, para colocar Jesus numa situação em que seu ministério fosse descaracterizado. Viviam tentando encontrar uma contradição no ministério de Jesus. Algo que ele pudesse dizer e que desconstruísse essa imagem de profeta que ele tinha em relação ao povo. Então, o tempo inteiro, os fariseus vinham com alguma artimanha para desmoronar com o ministério de Jesus. E Jesus sempre escapava deles. Sempre escapava deles. E essa situação que nós encontramos em João 8 não é diferente. Aqui nós estamos diante de mais uma armadilha preparada pelos opositores de Jesus. Mais uma armadilha. E as características dessa armadilha estão por toda parte. Primeiro, porque o texto diz claramente que o objetivo daquelas pessoas era o objetivo de flagrar Jesus em algum equívoco, em algum erro, para terem de que o acusar. Versículo 5 e versículo 6. Na verdade, o versículo 6. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Então aqui nós temos uma indicação de armadilha. Mas nós temos uma outra indicação da armadilha, que é o fato de que uma mulher foi pega em flagrante adultério sozinha. O que até hoje eu não consigo entender como é que funcionou. Como é que alguém é pego em flagrante adultério só, desacompanhado? O texto do Antigo Testamento diz que ambos deveriam ser apedrejados. Quando um casal for surpreendido em adultério, ambos sejam apedrejados. Essa é a lei do Antigo Testamento. Mas, de repente, há uma mulher sozinha aqui, provavelmente vítima de alguém que a seduziu e a induziu a colocar-se nessa posição de ser surpreendida, para então esse sujeito sair de cena e largar a mulher lá só. E é um apelo, provavelmente, à masculinidade doce de Jesus, porque Jesus, sendo homem, não era um homem como os da sua época. Ele não precisava fundamentar a sua identidade na sua masculinidade, como os judeus faziam. Havia um provérbio em Israel, na época de Jesus, que dizia assim: todo judeu deve agradecer todos os dias por 3 coisas. Por não ter nascido gentil, por não ter nascido iletrado e por não ter nascido mulher. Não ter nascido gentil, por não ter nascido de família iletrado e não ter nascido mulher. Nascer iletrado todos nascem, né? Inclusive a mãe do presidente Lula, que foi uma mulher que nasceu analfabeta, como ele mesmo disse. Então os judeus tinham essa concepção a respeito das mulheres. A mulher estava um estágio abaixo de alguns animais da criação. Era, no máximo, como todos eles. Porque o homem judeu é que era uma reprodução da imagem da semelhança de Deus. As mulheres eram muito maltratadas no contexto do judaísmo nesse período de Jesus. E Jesus as acolhia. Jesus não era como os demais da sua época, ele as acolhia, ele pregava para elas, ele conversava com elas, conversou com uma mulher samaritana, ele e ela sozinhos. E os seus discípulos ficaram impressionados com aquilo. Ele não rejeitava as mulheres, pelo contrário, o Evangelho de Lucas diz que as mulheres o serviam com seus bens, eram participantes ativas do seu ministério. Então aqueles religiosos provavelmente pensaram nisso. Vamos apelar para o lado misericordioso dele, solidário. Ele não resistirá a ver esta mulher indefesa, vítima. Não ordenará que ela seja apedrejada. Com isso, ele negará a lei que manda que ela seja apedrejada e nós poderemos apedrejar os dois, porque se tem alguma coisa que não vai estar faltando é pedra. Quem apedreja um, apedreja dois. Quem está com bala na agulha para um, já aproveita que tem mais bala na agulha e já mata dois. Essa era a intenção desses homens. Vai que um fala, então vamos apedrejar a mulher, e erra e acerta Jesus, ué. Foi um acidente. Então aqui nós temos uma real intenção de matar Jesus. E como não bastasse essa intenção, nós temos aqui o retrato do que há de pior no ser humano. Eu anotei aqui. Primeiro, a relativização dos valores morais. Por quê? Porque a lei aqui é aplicada
única e exclusivamente ao pecado da mulher. Primeiro, o homem escapou dessa situação, ainda que tenham sido pego em flagrante. Segundo, que havia outros pecados que Jesus denunciava e que ninguém se deixava tocar no coração, mas esse era considerado pior que os outros. Aliás, isso acontece nos nossos dias. Nós somos relativizadores de pecado. Se tem um pecado que a igreja não admite, é adultério, gravidez de menina que não é casada. Agora, fofoca a gente admite, inveja a gente admite, e uma série de outras coisas. Avareza. Isso para nós não é tão problemático. Problemático é adultério, problemático é vício. E não todos os vícios também. O vício de cigarro é horroroso, mas o vício em cafezinho não. O vício em jogo é terrível, o vício em novela não. É assim que nós relativizamos a vida. A lei se aplica muito mais ao pecado do outro do que ao meu. Por isso que Erasmo de Roterdã, naquele livro Elogio à Loucura, diz que os homens se apegam à verdade desde que ela não se ponha contra eles. Todos são defensores da verdade, se a verdade não lhes for uma confrontação. Eu gosto da verdade que é verdade contra o outro, contra mim não. Então essa relativização é uma das coisas mais horrorosas da vida humana. Está presente aqui. Aqueles homens não têm vergonha de odiar e desejar matar uma mulher, de ter armado para cima dela, mas se colocam como defensores da justiça. Não têm vergonha de arquitetar o plano mais mesquinho que alguém pode arquitetar, mas se colocam como defensores da lei. Relativização dos valores. Segundo, nós temos aqui uma instrumentalização do ser humano, que é outro retrato horrível da humanidade. Nós somos de uma sociedade que aprendeu a instrumentalizar o ser humano. O que é isso, pastor? Usar a outra pessoa para fins estabelecidos. Essa nossa capacidade de usar pessoas está presente nesse texto. Eles estavam usando essa mulher. Essa mulher não era importante por ser uma pessoa criada à imagem e semelhante de Deus, mas ela era importante para um fim. Era um trampolim. Essa mulher era um meio através do qual esses homens poderiam atingir os seus objetivos. Pessoas de quem nós nos aproximamos às vezes, não porque elas nos são caras como pessoas, mas porque nós vemos nelas a possibilidade de nos promovermos. Isso existe ou não existe no nosso mundo? Irmão, se há uma época na vida da nossa sociedade que gera nojo no nosso coração, é a época de eleições. Aí todo mundo gosta de pobre. Todo mundo visita a favela. Abraça, beija, pega a criancinha no colo. Se eu for eleito e tal, eu vou legislar pela causa de vocês. Tem gente que até tenta, tem gente séria. Eu não gosto de generalizações e vou tentar não fazer aqui também. Mas vamos ser sinceros, irmãos. As pessoas nos usam quando elas acham que nós somos importantes para que elas atinjam seus fins. Depois se esquecem de nós. E é assim em todos os outros setores. É o colega de universidade que usa o colega para conseguir fazer trabalhos melhores, mas depois esquece do colega e nunca mais vai estender a mão para ele. Essa instrumentalização do ser humano. O ser humano não é mais uma pessoa, mas é uma ferramenta. Isso é da nossa geração e era da geração de Jesus. É uma das coisas mais terríveis que existem. E terceiro, há aqui uma outra marca trágica da vida humana, que é a nossa capacidade de projetar culpa. Ela é culpada, vamos apedrejá-la, aqueles homens diziam. E Jesus apela para o sentimento de culpa deles. Vamos olhar cada um para si mesmo. À medida em que Jesus chama a atenção para o pecado de cada um, ele está dizendo, cuidado com o que vocês estão fazendo. Vocês estão tentando negar a culpa de vocês, estão tentando aplacar uma consciência dolorida de vocês, acusando esta mulher. Não é por causa do amor que vocês têm pela justiça, mas pela sede que vocês têm de não se sentirem tão culpados. Por isso que vários pastores da nossa geração têm alertado, e eu tenho concordado com eles, que dentre os mais rancorosos e fervorosos moralistas, nós encontraremos os mais escabrosos pecados. Quem lida com o ser humano sabe disso. Que entre os mais moralistas da nossa geração, nós vamos encontrar os maiores pecados. São pessoas que se apegam à ideia de que o outro é culpado para exorcizarem as suas culpas. É muito mais fácil apontar os seus erros do que olhar para os meus. Muito mais fácil. É muito mais fácil entrar na igreja vendo quem está aqui para ouvir a palavra. Vamos ver se está aqui o fulano, que ele está precisando dessa palavra aí. Do que entrar aqui olhando para o nosso coração e perguntando para Deus, Senhor, onde é que eu preciso mudar a minha vida? Onde é que eu preciso permitir que o Senhor trabalhe em mim?
Então é tudo isso que nós encontramos aqui. Esse é o retrato, e Jesus está diante disso. É essa humanidade que ele ama. É essa humanidade que ele vem restaurar. Pessoas como eu e você, quando nós também relativizamos os nossos valores, instrumentalizamos os outros e tentamos projetar nos outros as nossas culpas. Deus nos ama e quer nos restaurar e quer nos livrar dessas necessidades que são absolutamente desnecessárias. Não precisamos de nada disso. Há perdão para nós. As mãos de Deus estão estendidas na nossa direção. Nós não precisamos nos comportar assim. Porque há um Deus no céu que nos ama, irmãos. Nos ama com amor perfeito. E que quer nos livrar dessa nossa necessidade de fazermos estas coisas. Quer construir em nós um reino diferente, o reino de Deus. É esse reino que nós ansiamos, que seja estabelecido entre os homens. E aí quando aquela mulher é colocada diante de Jesus, Jesus faz o que fez. Jesus pede para que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ok. Se a lei manda apedrejar, então vamos fazer da seguinte forma. Quem não tem pecado, apedreja. Quem tem pecado, vem aqui ser apedrejado. Essa é a lei. Eu li um livrinho chamado A Formação do Novo Testamento, de um biblista chamado Oscar Cullmann. Um livrinho muito interessante, tem algumas ideias bem interessantes. E uma das ideias do livrinho é em relação à carta de Tiago. Porque a carta de Tiago diz que quem cai num mandamento é réu de todos. E a carta de Tiago começa assim: Tiago, servo de Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. A palavra Tiago no grego é Iacobos. E Iacobos no grego também pode ser um nome para Jacó. Uma transliteração grega para o nome hebraico Jacó. Então a ideia da carta de Tiago, segundo Oscar Cullmann, é que o autor de Tiago não quis se apresentar necessariamente como Tiago, mas como Jacó, escrevendo as 12 tribos, para que elas pudessem entender que a mensagem do Evangelho de Jesus não contraria a lei, pelo contrário, a aplica. Porque se você ler Tiago inteira, a carta inteira, Tiago não faz, a não ser na sua apresentação e depois mais uma única vez na carta, qualquer menção a Jesus Cristo. O que Tiago faz é uma interpretação da lei, através de uma ótica cristã. Olha, é uma ideia interessantíssima. Eu tenho minhas reservas, penso de outro jeito em relação a algumas coisas, mas eu gostei da ideia de ler Tiago sob esta ótica, de acordo com esse ponto de vista, de alguém que, como se fosse Jacó escrevendo para os seus 12 filhos, escreve para as 12 tribos, a fim de que elas entendam que o Evangelho é a concretização, é o cumprimento da lei, de uma maneira plena. E aí é nessa perspectiva que Tiago diz então, quem peca no mandamento é culpado de todos, porque o mesmo que disse não adulterarás, disse não matarás. O mesmo que disse honra teu pai e tua mãe, disse não dirás falso testemunho. Então se a mesma pessoa deu os mandamentos, não adianta eu escolher entre aquele que eu acho mais grave e aquele que eu acho menos grave, porque eu estou ofendendo a mesma pessoa, com qualquer um dos pecados que eu cometer. Então, voltando para a história de Jesus, Jesus talvez esteja tocando nesse ponto. Ok, hoje é dia de apedrejamento, então tá bom. Quem não tem pecado, joga pedra. Quem tem, vem receber. Vamos pôr a hipocrisia no chão. Quem não tem pecado, joga. Quem tem pecado, põe a testa na frente. E aí se abaixa para escrever na areia. Alguns estudiosos dizem que Jesus escrevia alguns pecados das pessoas. E aí o sujeito, epa, e agora? Mas eu não vejo assim. Porque, na verdade, primeiro, a própria consciência dessas pessoas fez o papel de levá-las ao encontro com a verdade. Segundo, Jesus não ia se colocar na posição daqueles fariseus. Não ia. Não é esse o perfil de Jesus. De acusar também. Já que eles estão acusando, vou acusar também. Jesus se abaixa para escrever na areia, e esse é o meu entendimento do texto, porque ele simplesmente continua distraído com o que estava talvez fazendo. A ideia é, ok, querem apedrejar, apedrejem, mas sejam coerentes. Quem não tem pecado, joga a pedra. Quem tem pecado, recebe a pedra. E eu fico aqui e continuo brincando que eu estava brincando. Escrever na areia. Que, aliás, não tem coisa mais gostosa, né? Do que você abaixar na areia e ficar escrevendo com o dedo. Aquilo distrai, que é uma beleza. Ainda mais na praia, em Natal. Sentar na areia, escrever na areia. Jesus seguindo em frente. Vocês estão liberados para fazerem o que quiserem fazer. Desde que façam com coerência. Quem não tem pecado, joga. Quem tem pecado, recebe.
E o texto diz que um a um, aqueles acusadores vão jogando as suas pedras no chão e vão saindo. Nós aprendemos 3 desafios nesse texto que eu quero compartilhar bem brevemente com você. Primeiro, que a ação de Jesus nos convida a uma autoanálise. Uma autoanálise em que nós vamos descobrir que todos somos igualmente pecadores diante de Deus. É um convite à humildade. Paul Tournier, no seu livro Os Fracos e os Fortes, diz que se formos sinceros, vamos descobrir que todos nós somos fracos. Sim, uns coitados e miseráveis. Fracos na personalidade e fracos na moralidade. Esse é o nosso retrato. Somos todos igualmente pecadores. O erro daquele fariseu que entra na sinagoga para orar e que, de alguma maneira, condena aquele publicano no seu coração, foi o de achar que aquele publicano era pecador e ele não. A ação de Jesus nos convida a uma autoanálise. Todos somos pecadores diante de Deus. Todos estamos na mesma situação. Há 3 anos, eu dei um estudo sobre a carta de Romanos na igreja. 25 aulas no culto da quarta-feira sobre a carta aos Romanos. Uma vez eu ouvi um pregador, eu não tenho lembrança do nome dele. Há muitos anos eu ouvi e eu guardei o que ele pregou. E num determinado momento da sua pregação ele disse assim: um pastor não pode morrer sem fazer um estudo em Romanos, um estudo em Hebreus e um estudo em Apocalipse. Eu já fiz um estudo em Romanos e já fiz um estudo em Apocalipse na igreja. O de Hebreus eu não vou fazer agora porque eu não quero morrer. Então vou deixar mais para frente. É uma carta belíssima também. E eu concordo. Não dá para passar um ministério sem fazer um estudo em Romanos, que é uma carta brilhante do apóstolo Paulo. E no começo da carta, se há uma intenção no coração de Paulo, é fazer com que todos, judeus e gentios na igreja em Roma, se descubram condenados sob a mesma lei. Isso são os primeiros capítulos de Romanos, especialmente do capítulo 1 até o capítulo 3. Paulo encerrando, uns e outros, todos debaixo da lei, como pecadores, todos pecaram, diz Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Lá na frente, Paulo vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, para Paulo, se há uma clareza na vida cristã, é a de que não há méritos na salvação. Porque todos estão reduzidos à escravidão da lei. Foram encerrados, é a expressão que ele usa, debaixo da lei. Para que todos se reconheçam igualmente pecadores. Então, de repente, o meu desafio na igreja não é olhar para os pecados do outro, mas olhar para os meus. E perguntar-me nessa noite: Senhor, o que há em mim que precisa ser transformado? Convite à humildade, ao prostrarmos-nos diante do Senhor. Jeremias, no capítulo 3 das suas Lamentações, versículo 30... O texto começa lá no 21, vai seguindo, acho que é 31, não tenho certeza. Mas no finalzinho de um dos períodos dessa lamentação, lá no capítulo 3, Jeremias diz assim: coloque a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Essa é a postura que a igreja deve assumir. Colocar a boca no pó, talvez haja esperança. Prostrar-se, derramar-se diante de Deus: Senhor, sou pecador, preciso de graça, preciso de força, preciso de ajuda. Quero vencer as lutas. O que Jesus fez aqui é a demonstração do poder do seu amor. Porque só quando a gente reconhece que é pecador, a gente começa a mexer nas áreas da nossa vida que precisam de tratamento. Quem não se vê pecador, não liga muito para o tratamento que vem de Deus. Você só pode trabalhar naquilo que você assume e reconhece. Você só termina um trabalho que você nunca terminou se você reconhecer que primeiro ele não está terminado e segundo assumi-lo para fazer. Eu só posso permitir que Deus cure as minhas feridas se eu admitir que eu tenho feridas. Eu só posso ser tratado no meu orgulho se eu admitir que eu sou orgulhoso. Porque se eu disser que eu sou humilde, então Deus não vai me tratar no meu orgulho. Blaise Pascal disse que até quando nós reconhecemos que somos orgulhosos, nós estamos sendo orgulhosos. Blaise Pascal era um que encerrava todo mundo debaixo da tragédia. Ele diz assim: você acha que você faz bem quando reconhece que é orgulhoso? Estou lembrando dele aqui agora. Então até aí você está sendo orgulhoso, porque você acha que está saindo na frente. Não, eu reconheço que sou orgulhoso. Ah, é orgulhoso? Está achando que está saindo em vantagem só porque reconhece? Não é uma questão de um reconhecimento na mente, mas no coração. Um sofrer o meu orgulho. Um quebrantar-me diante de Deus.
Aquela mulher prostrada diante do Senhor Jesus, porque ela ali era a única que sabia da sua culpa. Os demais tinham pedras nas mãos, ela tinha provavelmente mãos em oração. Os demais estavam em pé, em posição de ataque, ela estava prostrada. Ela ali é a nossa referência. Não aqueles homens, mas ela, de joelhos diante do Senhor, talvez não perguntando-se se ela iria escapar dessa ou não, mas talvez envergonhada pelo seu pecado. Porque embora o homem não estivesse ali, embora a artimanha fosse outra, embora a armadilha fosse para Jesus, ela sabia do seu erro. E quando Jesus a assumiu, ele a assumiu porque ela estava absolutamente envergonhada do seu erro. Coisa que aqueles homens não estavam envergonhados do seu pecado. A pior coisa que acontece na nossa vida não é que a gente peque. Quanto a isso, não há alternativa. Não há alternativa. Eu e você pecamos e ponto final. Mesmo quando não queremos, pecamos. Mesmo em pensamento, pecamos. Mas a maior tragédia que pode nos acometer é a de não termos mais vergonha do nosso pecado. Por isso que um provérbio antigo diz que a maior vergonha consiste em não termos vergonha. Essa é a maior vergonha, quando os nossos pecados não nos doem mais. Qual é o desafio para nós nessa noite, irmãos? Prostrarmos-nos diante de Deus. Segundo, a ação de Jesus nos convida a uma decisão. Podemos ser livres do peso da condenação e da culpa. Quando Jesus fala para aquelas pessoas que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, aquelas pessoas vão então soltando as suas pedras uma a uma e se retirando. E aqui volta a cena, essa distração em que Jesus está envolvido. Porque quando ele olha novamente, não há mais ninguém exceto a mulher. E ele faz uma pergunta tímida até, inocente, até um pouco boba. Como quem não sabe o que está acontecendo. Cadê os teus acusadores? Ué, onde é que foi todo mundo? Sabe quando você dá uma bobeada numa festa, numa reunião, e quando você vê, metade já foi embora? Cadê todo mundo? Você foi no banheiro, você saiu, todo mundo foi embora sem se despedir de você. Cadê todo mundo? Jesus faz essa pergunta, me lembra aquela pergunta de Deus no Éden, né? Adão, onde estás? Onde estão as pessoas? Essa é uma pergunta recorrente na boca de Deus, na Bíblia. Onde é que estão as pessoas? Onde é que estão os homens? Onde é que estão as mulheres? Adão, onde estás? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, isso aqui é brilhante, irmãos. Então, já que ninguém te condenou, eu, que poderia te meter uma pedra no meio da focinhola, porque eu não tenho pecado, também não vou te condenar. Aqui Jesus está sendo de uma sutileza extraordinária. Onde estão os teus acusadores? Ninguém resolveu tomar providência? Já que ninguém quis, eu também não vou tomar. Eu que poderia, que teria toda a legitimidade do mundo para te jogar uma pedra, moça. Jesus mesmo, em determinada conversa com os fariseus, disse assim, quem dentre vós me acusa de pecado? E aqueles homens ficaram envergonhados. Os testemunhos que são dados a respeito de Jesus na sua condenação, diz a própria Bíblia, são falsos testemunhos, porque as pessoas não tinham do que o acusar. E mesmo tendo usado de falsos testemunhos, chega uma hora que o próprio Pilatos olha para os seus ali na corte e diz assim, não vejo mal neste homem. Não consigo ver o que esse homem tenha feito de errado. Então Jesus era reconhecidamente alguém que não tinha pecado, mesmo pelos seus opositores. E de repente ele olha para aquela mulher e diz assim, ninguém te condenou, então também eu não te condeno. Porque se há uma mensagem que Deus quer que você conheça nessa noite, meu irmão, minha irmã, é o que está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais foram libertos da lei da escravidão e da morte e agora vivem pelo Espírito da vida. Essa é a nossa nova realidade, aleluia. Essa é a nossa nova condição. Deus não olha para nós com olhar condenatório. Deus olha para nós com olhar de amor. Conhece o nosso coração, sabe das nossas fraquezas, nos toma em seus braços. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, lá na frente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus Pai, de onde também intercede por nós. E aí, qual é a nossa condição em Cristo? Nenhuma condenação.
os nossos pecados estão perdoados. Louvado seja Deus por isso. Então eu vou pegar todo o peso e toda a culpa e jogar na lata do lixo. Eu não preciso mais disso. Não preciso carregar a minha culpa. Sabe um dos sinais de que nós estamos carregando culpa, irmãos? As nossas frequentes tentativas de compensar as coisas. Eu tenho conhecido pessoas e tenho convivido com pessoas que têm marcado as suas vidas pela necessidade de fazer compensações. Pais que se ausentaram na educação dos filhos quando estes eram crianças e agora que são pais de adolescentes, presenteiam os adolescentes e não põem limites mais porque estão tentando compensar a ausência do passado. Maridos que adulteraram, traíram as suas esposas e agora, em nome da culpa, não conseguem mais olhar para suas esposas, olho nos olhos, e dizer o que sentem, o que vai no coração. Vivem tentando agradar a esposa no extremo do limite para que possam, de alguma maneira, compensar o erro do passado. Esposas que enganaram seus maridos, que os traíram de alguma maneira e que agora são subservientes, serviçais, não sabem dizer não, se submetem até mesmo relações sexuais ilícitas por causa da culpa e da necessidade de compensar as coisas. Filhos que se sentem culpados por terem prejudicado seus pais financeiramente ou moralmente e agora vivem tentando agradar os seus pais para compensar o erro que cometeram no passado. Toda tentativa de compensação é um reforço da culpa. Ao invés de aplacar a culpa, a aumenta, porque nunca satisfaz. Por mais que eu me esforce para agradar, nunca consigo agradar como eu gostaria e parece que o peso daquele meu erro nunca sai dos meus ombros. Então eu não posso mais seguir em frente tentando fazer compensações. Eu preciso crer ainda hoje que os meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. E eu sou uma nova criatura. E eu vou viver como uma nova criatura. E eu vou olhar olho no olho, pessoa que está comigo. Porque ou a gente constrói um relacionamento do zero, ou a gente sucumbe. Ou a gente começa daqui para frente, ou a gente morre. Porque não funciona viver compensando as coisas. Não funciona. Por isso que Deus pega o seu pecado e o meu pecado e joga lá no fundo do abismo. Para que eles não fiquem aparecendo como fantasmas o tempo inteiro a nos acusar. Há um que acusa, mas esse já está vencido lá na cruz. Esse já está vencido lá na cruz. Não acuse o seu cônjuge, não acuse os seus filhos. Não seja um acusador. Vamos manter aquelas agressões para as quais já liberamos perdão no fundo do abismo em que Deus as jogou. E não vamos trazê-las de volta. E não vamos forçar o outro a viver compensando os seus erros, porque ele nunca conseguirá compensá-los. Por isso que o perdão existe. O perdão não existe para reparar o erro. O perdão existe para vencer o erro. Para que a morte seja tragada na vitória. O perdão não existe para que o outro tenha uma chance de consertar. O perdão existe para que o outro seja recebido de novo, como se fosse pela primeira vez. Esse é o perdão que Jesus dá para aquela mulher. Ninguém te condenou? Também não te condeno. E finalmente, terceiro, a ação de Jesus nos convida a uma nova postura. E essa nova postura é uma postura de um viver em santidade. Por quê? Porque a orientação dele ao final daquele encontro é clara. Vá, o que está escrito na tua Bíblia? Vá e não peques mais. Porque, note, o perdão de Deus não é uma bobagem qualquer, mas é algo caro para o nosso coração. Bonhoeffer faz uma distinção entre graça gratuita e graça barata. A graça gratuita é a graça de Deus. A graça barata é o que nós fazemos com a graça de Deus. Transformamos ela numa porcaria qualquer. Como fazemos isso? Seguindo em pecado. Por isso que o autor de Hebreus é tão duro com o pecado recorrente e voluntário. Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, e Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32. O autor de Hebreus é duríssimo com o pecado voluntário. No capítulo 10 ele chega a dizer: se continuardes voluntariamente no pecado, então não resta mais sacrifício pelo pecado. O que o autor de Hebreus quer dizer é o seguinte: se você assume o viver em pecado como um viver normal e não se sente constrangido em pecar, e faz com que o pecado se transforme em algo presente naturalmente na sua vida e o assume voluntariamente, então o perdão de Deus não vale nada para você. O que Jesus fez lá naquela cruz não significa nada para você. Se aquela mulher se levantasse dizendo: estou liberada, agora ninguém mais pega no meu pé, agora ninguém mais me enche a paciência,
Agora ninguém mais vai me perturbar porque eu estou liberada para fazer o que eu quiser. O perdão de Jesus não teria valido nada na vida daquela mulher. Ela teria jogado aquele perdão na lata do lixo. Ela teria escapado e não sido salva. Porque há uma diferença entre escapar e ser salvo. Você escapa num golpe de sorte. Você é salvo numa iniciativa do amor. Aquela mulher foi salva naquele dia. Então ela se levanta outra. Vá e não peques mais. Você pode decidir não pecar mais. Isso significa que você nunca mais vai pecar? Tenho minhas dúvidas. Mas significa que você nunca mais pecará do mesmo modo. Indiferente. Sem constrangimentos. Duro de coração. Pois se você vem pecando sistematicamente, hoje, em nome de Jesus, levante-se sem culpa e decida não pecar mais. Você está entrando na internet e está fazendo o que não deve? Pare. Em nome de Jesus, pare. Vá e não peques mais. Porque o que acontece? O sujeito entra lá na internet. Eu aconselhei um sujeito por anos, viciado em pornografia. Porque o problema da pornografia não é só o problema em si, porque ela já é problemática em si mesma. Um dia um irmão da igreja falou assim para mim, pastor, ver revista de mulher nu é pecado? E eu não gosto dessas perguntas, sabe? Por quê, meu irmão? Não, porque eu acho que é arte. Só por Deus para um maluco falar um negócio desse, né? Então tá bom. Se fosse a sua filha, se fosse a sua mãe, se fosse a sua esposa. Porque arte com a mulher dos outros, todo mundo gosta. Mas arte com a sua filha do coração, ninguém quer. E a Bíblia diz que tudo que nós não queremos para nós, nós não fazemos para os outros. E mais, se ninguém consumisse pornografia, pornografia não existia. Você acha que pornografia existe de graça? Se ninguém consumisse, não existia. Então é claro que é pecado, meu Deus do céu, é claro que é. E se não fosse apenas em si mesmo um pecado dos mais horrorosos, seria pelo vício que gera. Porque nunca o sujeito, ou a sujeita, se é que eu posso dizer assim. Porque hoje há muitas mulheres viciadas em pornografia. Ambos nunca se satisfazem. Por isso que existe pornografia com animais, com excrementos humanos. Ai, pastor, não fala assim. Falo porque esse é o mundo em que nós vivemos. Em que as pessoas urinam umas nas outras, defecam umas nas outras, para ter um prazer que outrora foi natural e agora não é, porque não sacia a consciência. Calbart diz que não tem travesseiro confortável que conforte a consciência. E um abismo chama outro abismo pelo flagor das suas catadupas. Um pecado chama outro. E uma tragédia chama outra. Pastor, estou me sentindo pesado. Então, em nome de Jesus, receba o perdão nessa noite. Vá e não peque mais. Você que tem inclinações homossexuais, vá e não peque mais. Você não é uma tragédia por ter inclinações homossexuais. Você é uma tragédia quando dá lugar a elas, assim como eu que sou heterossexual, quando dou lugar às minhas, e que não estão relacionadas à minha esposa, estão relacionadas a outra mulher qualquer. A fome de pecado está na minha carne, mas eu posso vencê-la em nome de Jesus. Você que rouba, que engana, vá e não peque mais. Alguns soldados chegaram para João Batista diante da sua pregação e perguntaram, mas Senhor, e agora o que faremos? E o João Batista respondeu, aquele que roubava no seu soldo, não roube mais. Aquele que usava de violência, não use mais. Aquele que entendeu que Deus é Deus de amor, saia daqui hoje e não peque mais. E se pecar, peça perdão, porque nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Empreenda uma luta. E eu quero dizer para você profeticamente, em nome de Jesus, que nessa luta você já é mais do que vencedor. Vai, não peque mais. É disso que se trata. De hoje eu cair na real, levantar-me e não pecar mais. Vamos orar, feche seus olhos. Pai amado, toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Não queremos ser como os religiosos deste texto, queremos ser tal como esta mulher, jogada diante de ti e por isso acolhida nos teus braços. Prostrada e por isso levantada, envergonhada e por isso justificada. Queremos ser como ela nessa noite, ó Deus, e nos ver livres dos nossos pecados. Livres para sermos conforme o teu querer, a tua vontade. Livres. Derrama graça, bálsamo, unção sobre nós nesta noite, ó Deus. Por favor, Pai, muda a nossa vida.
Muda a nossa vida, ó Deus. Perdoados e decididos a assumir uma nova postura diante do Senhor e com a tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém.